Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem? Tô aqui de volta, né? Tava meio sumido aí dos vídeos, mas por conta da minha recuperação da cirurgia não tava tendo tempo de fazer as coisas direito. Vou fazer esse vídeo para mostrar mais algumas coisas que eu fiz aqui na Tiguan, né? Mais algumas coisas de manutenção, algumas coisas que ainda falta fazer, né? E para mostrar aquele outro carinha lá, que é a minha nova aquisição, né? Comprei um Chevrolet Cobalt 2019, né? Não é o modelo Capivara, é aquele mais ajeitadinho. Ainda assim é um sedã, um cara de tiozão, mas é um carro que está novinho, 35 mil quilômetros só. Esses carros normalmente no mercado de usados você encontra muito rodados, porque são carros usados por aplicativo, táxi, essas coisas. Então esse carro realmente é uma raridade, um carro com histórico, mas depois eu vou mostrar o histórico deles para vocês e as coisas que eu vou fazer. O que eu quero colocar nesse vídeo são os cuidados com a Tiguan e os cuidados com a questão da compra, né? Assim, eu não sou nenhum especialista em buscar carro, mas tem algumas coisas que a gente tem que ficar muito atento. E eu vou mostrar para vocês os cuidados que eu tive e algumas ciladas que eu fugi ao procurar para comprar aquele carro ali, tá joia? Então parte do vídeo vai ser para falar da Tiguan e talvez eu divida, não sei. E a outra parte eu vou falar sobre a questão dos cuidados. Um abraço a todos. Tá aí o carro, gente. A questão é a seguinte, quando a gente vai procurar um carro, tudo que a gente puder pegar em relação ao histórico do carro é extremamente importante. Então a gente precisa ver se a história que o vendedor está contando para a gente condiz com a história do carro. Esse carro, por exemplo, foi tirado, Zé tinha tido 2 donos. Ele foi tirado zero na concessionária, depois ele foi vendido de volta para a própria concessionária, numa troca por um outro carro novo, foi comprado por um funcionário da concessionária, que ficou mais um ano e vendeu de volta para a concessionária, e eu comprei da loja de usados da concessionária. E essa história casa exatamente com tudo aquilo que tem no manual do carro. Então é um carro com 35 mil quilômetros, que todas as revisões foram feitas na concessionária e todas as trocas de óleo foram feitas na concessionária a cada 5 mil quilômetros, que as notas fiscais de entrada e saída condizem. Então o carro que tem toda uma história. Outra coisa que condiz, que a gente tem que ficar de olho. Esse carro é um carro com 35 mil quilômetros, então uma das primeiras coisas que a gente precisa olhar é a questão dos pneus, né? Um carro com 35 mil quilômetros, ainda mais com um pneu daquele ali que tá Michelin, né? Um pneu Michelin, ele dura muito mais do que 35 mil quilômetros. Então se esse pneu é o pneu original, significa que a quilometragem que está lá no painel, ela tem muito provavelmente ela é real, não foi adulterada. Então a gente tem que olhar o DOT, né, que é a data de fabricação do pneu. Esse carro é um carro 2019, então o DOT dele tem que bater com o ano de 2019. Se esse carro aqui não tiver os pneus originais de 2019, por que os pneus foram trocados? Tem que ter uma justificativa. Vamos supor que você olha ali, a data de fabricação do pneu é 2020 e o carro é 2019. Então o pneu tem que ter sido fabricado antes do carro, né? Então se o pneu é 2020, significa que aquele pneu já foi trocado. E se aquele pneu foi trocado, por que foi trocado? Ele pode ter sido trocado porque estourou, porque não sei o que, mas pode ter sido trocado porque o carro rodou a quilometragem toda do pneu original e aí tiveram que trocar o pneu. E aí você pega um pneu fabricado em 2021, o carro apontando 35 mil quilômetros, provavelmente o carro não tem 35 mil quilômetros. Então olhar pneu é uma das primeiras coisas. E fazer uma consulta no site Olho no Carro eu acho importante também, né? E eu não ia comprar esse carro. Eu tinha achado um HB20X 2017 com apenas 21 mil quilômetros rodados e por um preço abaixo da tabela FIPE. E aí falei, vou comprar o HB20, né? Liguei pro dono da loja, não era uma loja de venda de carro, e aí eu falei com ele. Vou contar a história aqui para vocês, espera aí.
Então eu liguei para o dono da loja e falei assim, e aí, esse carro é isso mesmo? É um carro extra mesmo, do jeito que você está falando? Porque se for eu vou aí comprar. O cara falou, não, o carro é novo, pode vir. E aí eu cheguei, o carro estava bonito mesmo, né? Bom de pneu, uma pintura toda bonita. Aí eu falei, e essa pintura toda original? Ele falou, não, eu vou confessar para você, o dono desse carro, ela não era uma motorista muito boa. Então tinha alguns riscos na pintura e eu pintei as laterais do carro todas. Eu falei, teve batida? Ele falou, não teve batida, foi só a pintura por conta de risco. Falei, ok, até aí não é um problema tão grande. Aí fui dar uma volta no carro, o carro estava gostoso, sem original na frente, todo selado, etc. Aí eu falei, e os pneus são originais? Ele, então, tem um pneu que não é original, porque cortou. E aí ela teve que trocar. Eu falei, ela botou o pneu da mesma marca? Não, ela botou de uma marca alternativa. Aí eu fui ver, o carro tinha uns 3 pneus originais, né? E um pneu novo, mas de uma marca alternativa. Ok. Cadê o manual e a chave reserva? Não, esse carro não tem manual e chave reserva, mas ele foi todas as revisões feitas na concessionária. E realmente estava lá, com todas as notas fiscais, tudo feito na concessionária, tudo certinho. Mas por que o carro não tem manual e chave reserva? Não, é porque assim, essa dona só está se desfazendo desse carro porque ela foi assaltada, né? Assaltaram e levaram o carro. E aí quando levaram o carro, ela ficou toda desgostosa e está se desfazendo do carro, por isso que o carro está novinho. E nessa história de roubarem o carro, levaram a chave reserva e o manual. Ok, uma história plausível, né? Aí eu peguei e fui fazer a consulta no site Olho no Carro. Então a história para mim era que o carro tinha sido roubado e tinha sido recuperado logo em seguida. E aí quando eu fui fazer a consulta no site Olho no Carro, constava lá no documento do carro o roubo. Só que o carro foi roubado foi recuperado 3 dias depois e foi devolvido somente 6 meses depois. Por qual motivo eu não sei, estava tudo registrado lá. Ou seja, esse carro passou 6 meses jogado em algum pátio, em alguma coisa. E acho que foi nesse período de 6 meses que o carro foi todo riscado, que depenaram, tiraram coisas do carro. E aí o carro foi devolvido, acho que a dona deu um tapa, ou passou direto para o dono da loja lá, que deu um tapa no visual do carro e estava vendendo o carro como um carro extra. De fato o carro não era ruim, mas eu falei para ele, veja bem, o senhor é um revendedor. O senhor tem um carro com essa história, o senhor deixa o carro aqui 3, 4 mil reais mais barato que a tabela FIP, em algum momento alguém vai comprar, porque as pessoas procuram. Então o dono de loja de carro não se preocupa com isso. Ele fica com o carro lá e em algum momento ele vai vender o carro. Sempre tem alguém para comprar o carro. Agora, para nós que somos particulares, se você vende o carro, ou compra o carro com um registro desse na documentação, de roubo, de devolução e tudo mais, você passa a ficar com um elefante branco na sua mão, porque particular dificilmente compra de outro particular dessa forma, né? Então seria um carro que seria muito difícil de comercializar depois por conta do histórico da documentação do carro. E isso é uma coisa que, se a gente não se atentar, a gente pode comprar alguma coisa que seja até boa, como esse HB20X, era um carro bom, não era ruim não, estava com 21 mil quilômetros, não era adulterado nem nada. Só que era um carro que tinha um histórico na documentação que ia dificultar muito a venda dele depois. Eu poderia, se fosse numa concessionária, dificilmente receberiam, porque eles pedem laudo cautelar. E se fosse numa loja que a gente chama de picareta, né, desses terceiros aí, ele pegaria, mas pegaria com o preço lá no chinelo, entendeu? Para ele poder revender abaixo da tabela depois. Então tem essas coisas que a gente precisa ficar atento. E nesse aspecto, o site do Olho no Carro é interessante. Estou falando isso porque o meu canal não é monetizado, não ganho nada para isso. Mas a minha experiência foi boa em 2 coisas. Primeiro, que ao fazer a consulta do HB20, eu descobri o histórico real da questão do furto. E segundo, que assim, quando eu fiz a consulta do HB20, ficaram faltando algumas informações de uma base de dados que não estava funcionando lá na hora. E a consulta não veio completa.
E aí eu fiquei consultando e nada. 24 horas depois, quando estava incompleto, eu desisti da compra do HB20 e fiz uma reclamação no olho do carro. Que a consulta não tinha servido para aquilo que ela se propunha, que era me auxiliar na hora da compra. Eu tinha desistido, tinha comprado outro carro, mas que eu não achava justo pagar por aquela consulta que tinha sido incompleta na hora que eu precisei. E aí veio um consultor, falei com ele pelo WhatsApp, ele entendeu a situação e me colocou um crédito para uma nova consulta, que daí eu fiz a consulta do Cobalt, né? E o Cobalt eu verifiquei que todas as informações batiam, havia 3 donos, que era o cara que tirou 0, a concessionária que pegou de volta e o cara que comprou da concessionária de volta. Tudo batendo, tudo certinho, tal, o manual todo carimbado, o carro todo indicando que tudo era real nele e pronto. Aí eu fiz uma compra com segurança. Um carro que, pelo meu padrão de manutenção, quando eu for passar ele lá na frente, ele vai ter valor de mercado. Então, são alguns cuidados que nós, mesmo entusiastas mais leigos, precisamos tomar na hora de comprar o carro para a gente não cair em cilada, né? Tá joia? Um abraço. No caso da Tiguan, o que é que eu já fiz com ela, né? Eu comprei pneus novos para ela, mas não pus ainda, porque falta trocar as buchas da suspensão. E aí, quando mexer nas buchas da suspensão, vai ter que mexer em toda a geometria do carro. Então eu vou deixar para trocar os pneus depois. Aí, gente, como parte da manutenção, olha os bichão novo. Michelin Primacy 4 235 5517. Esse pneu aqui é um pneu top, é um pneu que tem borda. Isso aqui é muito importante para proteger a roda. Veja que nesse aqui a roda fica quase no limite da guia, né? Então raspa mais e tal. Esses pneus com borda, eles protegem a roda. E Michelin é Michelin, né? A classificação dele do Inmetro, né? É bem legal, ó. Ele é A para aderência, especialmente no piso molhado, e B para consumo. Então é um pneu top, assimétrico, né? Daqui a pouco ele vai estar de sapato novo. Eu tinha trocado o filtro de ar dela, mas aí eu comprei um filtro de ar daqueles laváveis mais esportivos da RS, que prometem que o carro vai respirar melhor, vai melhorar desempenho e consumo. Aí, pessoal, ó, o filtro tá zerado, que eu tinha trocado recentemente, mas vamos botar um filtro diferenciado, né? Esse daqui já é a segunda geração. Já é a segunda geração da RS, né? Aplicado no Brasil. E aí é uma coisa diferente. Acompanha um chaveirinho de brinde. Aí, ó, um chaveirinho, show de bola. E o manual do lavado. Massa. Deixa aqui. Modelo em box. Só tirar e encaixar de novo. Sai o filtro velho. Outro filtro esportivo. O motor agora recebendo o pulmão renovado. E de fato você sente diferença nas duas coisas, desempenho e consumo. Bom, pessoal, vamos ver agora se eu vou sentir diferença no uso do filtro RS, né? Vou zerar o combustível. Ele tava fazendo 5.7 porque eu fiquei muito tempo com o carro parado e no trânsito pesado, mas a média que ele faz é 7. Então vamos ver se agora com o filtro esportivo vai dar alguma diferença em termos de sentir o carro e no consumo também. Gente, não sei se é empolgação da primeira vez, etc, mas que eu senti diferença na resposta do carro, senti. Agora no consumo já não é empolgação não. Trajeto normal 7.6, quer dizer, minimamente vai estar dando uma diferença aí de 10%. Mas 10% se mantiver, uma diferença excelente. Gente, tô espantado. Ó, consumo urbano, no meio do trânsito, abasteci o carro, zerei o odômetro.
E o carro tá fazendo mais de 8 dentro da cidade. Não peguei um trânsito pesado não, mas mesmo assim nunca fez isso. E a única coisa que mudou realmente foi a colocação do filtro RS. Botando uma bateria nova, porque eu não sei como é que tava a outra. Era uma bateria mais sem vergonhinha, que não tava, tinha uma corrente de partida muito baixa. Botando uma bateria de verdade. Agora ó, a peça que tava lá no motor tava meio sofrido na hora da partida. Não tá ruim não, mas vamos botar uma bateria boa, né? Tá aí pra gente botar uma coisa que preste, né? Mais uma, que é outra coisa que agora fica aí por uns 2, 3 anos de cabeça fria em relação a isso. Um carro que bebe como esse carro aqui, se melhorar um pouquinho o consumo em pouco tempo, o filtro se paga, né? Porque ele custou 400 e poucos reais, mas com alguns tanques de economia de combustível ele se paga. Já fiz uma proteçãozinha do vitrificação do farol. Vamos dar um tratinho nos faróis, né? Ver se melhora o aspecto dos faróis. E aí, o que vocês acham? Deu diferença? As lentes, depois o V-Light. Enfim, né? Tá aí, ela tá lavada, polida, ainda não tá vitrificada e ainda não tá com os pneus novos, mas já criou cara de carro com dono. E tô esperando fazer a parte da suspensão para poder depois trocar os pneus e dar um trato na parte de vitrificação dele, que eu não estava podendo fazer ainda. Então tá aí a tampa do capô, que por algum motivo está sem a manta, né? Não acho que é por batida, porque foi verificada a autenticidade, esse capô não foi pintado, a tinta dele é original. Acho que por algum motivo foi tirado, mas vamos colocar que isso é importante. Veja como queima aqui, né? Ainda mais um motorzão desse que esquenta pra caramba. Então vamos colocar a manta. Bom, aqui tá a manta. Infelizmente a empresa mandou com 4 pinos só, vou reclamar. Embora ela tenha essa parte que seja autoadesiva, né? Vamos ver se eu não vou apanhar muito aqui e se eu consigo colocar. Tá aí a manta colocada com cola. Faltando só prender 2. Na verdade esse aqui não veio a menos, ele veio a mais. Aqui são só 3 aqui, o resto é cola. Cola muito. Aí a tampa agora com a manta protegendo direitinho, né? Fica mais organizado o negócio assim, né? Aquela coisa parecendo um carro mais simples. Agora vamos colocar as soleiras e as pedaleiras, né? Para deixar mais bonitinho. Vamos ver como é que fica. Estão aqui as soleiras e as pedaleiras. E agora vamos fazer a aplicação, que é autoadesiva, é simples. Só precisa limpar, né, bem, e depois colar. E agora tá aí o protetor de soleira e as pedaleiras colocadas. Dá um arzinho mais bonito no carro, não dá? Olha o motorzão agora limpo, todo lubrificado, né? Agora sim, um cofre de motor
decente, né? Todo lubrificadozinho, todo organizado. Mas tá aí, um carro que agora ele vai fazer a troca da corrente de comando também. É um carro que tem 130 mil quilômetros, mas que tá como se fosse novo em termos de mecânica e conservação. Então, como sempre eu digo, o carro é dono, né? Vamos que vamos.